Graça e paz, amados e amadas, chegamos no último capítulo de Êxodo, capítulo 40. E o que nós temos aqui? Deus manda Moisés levantar o tabernáculo é levantado e a nuvem cobre o tabernáculo, a glória de Yahvé cobre o tabernáculo. E o que nós podemos ver nesse livro de Êxodo? Olha, observem bem como é um livro de batalha espiritual. Esse livro começa com o povo clamando a Deus sobre as aflições que ele estava no Egito. E aí as aflições do povo chega a Deus. E Deus o que? Permite ali o nascimento de Moisés, permite uma educação de Moisés diferenciada. Mas Faraó, ali representando o maligno no Egito, né? O Egito mundo, representando ali, não quer deixar isso acontecer. Então manda decretar o quê? Para matar todas as crianças do sexo masculino, abaixo mais ou menos de 2 anos, porque impedindo que a obra do Senhor seja feita. Isso nos mostra o que? Batalha espiritual. E depois nós temos ali Moisés, ele sendo salvo pelas águas no cestinho, e a filha da filha do faraó, o que? A cria Moisés no palácio. Então Moisés passa 40 anos ali dentro do palácio, tendo toda a preparação da melhor educação que havia naquela época, né? E aí Moisés se acha o quê? Adequado para salvar o seu povo. Então ele usa da sua força, mas não dá nada certo. Aí para onde ele tem que fugir? Para o deserto. Deserto é um lugar que forja o nosso caráter. Deserto é um lugar que só podemos depender de Deus. Deserto é para tirar o que havia em nós e para poder neutralizar. Primeiro, o deserto neutraliza e depois nós vamos ganhando mais de Cristo e mais de Cristo. E nós então depois vemos o que? Moisés, o Senhor se revelando a Moisés por meio da sarça e dizendo que para ele ir para o Egito. Ah, mas Moisés fala: Senhor, eu tenho uma boca pesada, eu não sei falar. E Moisés dá um monte de desculpa. E até que o Senhor fala: Tá bom, Moisés, eu vou mandar o teu irmão para ser boca por você. Moisés, ele tinha todos esses receios porque ele sabia muito bem como era o Egito, como era Faraó, ele conhecia as coisas mais atrás dos bastidores, mas ali Deus estava o que? Falando, eu vou estar contigo, teu irmão vai ser por boca. Dessa forma Moisés volta, mas não foi fácil Faraó libertar o povo. Não foi fácil Faraó liberar o povo. E mesmo quando Faraó liberou, depois das 10 pragas, Faraó ainda depois se arrependeu e foi atrás com seu exército. E aí o que o Senhor fez? O Senhor abriu o mar vermelho. Então veja, não é fácil Satanás, o inimigo de Deus, liberar as pessoas do cativeiro, da escravidão. Precisa realmente de jejum e oração para que nós possamos o que? Realmente falar do Senhor, resgatar as pessoas para o Senhor. E aí depois o mar vermelho se abre. O mar vermelho se abrindo, o que mostra que está tirando o povo de um lugar, de um ambiente e levando para outro ambiente. É como o Senhor faz conosco quando nós aceitamos o Senhor. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta, nos transfere para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então ali o povo estava sendo transferido de ambiente, de local. Então, dessa forma também é o batismo. Quando nós nos batizamos, nós estamos sendo transferidos, transportados de um lugar para outro. Então, existe outra forma de reger a vida, existe outra forma de se alimentar, outra forma de ver o mundo. Mas será que isso aconteceu? Claro que aconteceu, no mundo espiritual aconteceu, o Senhor transferiu. Só que o coração do povo ainda estava fixado nas coisas do mundo. Então, quando nós aceitamos o Senhor, existe uma transferência de esfera, mas aí nós vamos ter que a cada dia, nos alimentando do Senhor, receber uma outra natureza na nossa alma. Então, aqui nós temos também batalhas espirituais. O povo que começou a reclamar, murmurar, e o Senhor Deus começou a se mostrar como pão
da vida, como o maná, começou a se mostrar como a água que vertia da rocha, começou a se demonstrar como a nuvem que dava o descanso durante o dia e como a coluna de fogo que aquecia e iluminava a noite. Esse é nosso Deus. E aí Moisés sobe ao monte, recebe a tábua dos 10 testemunhos, a tábua do testemunho, e ali quando volta o povo havia se corrompido, se prostituído, fazendo outro Deus. E quase que nessa hora, o Senhor o que? Fala, não quero mais esse povo para ser meu povo. Eu vou mandar um anjo só adiante. E Moisés ali intercedeu pelo povo. Moisés se colocou na brecha. Moisés até falou, risca meu nome. E Moisés não abriu mão de o Senhor ir com eles e estar com eles. Então nós vemos aqui Moisés como um intercessor do povo. Hoje nós temos Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. Jesus Cristo se colocou na brecha da ira de Deus, porque a natureza de Deus não tem como mudar, mas teve que vir alguém que se pudesse pôr na brecha para ser nosso advogado, que é o nosso Jesus Cristo. E assim Moisés se pôs na brecha e não abriu mão do Senhor estar com eles, do Senhor realmente fazê-los do seu povo. E o Senhor deu essa misericórdia. Olha a graça, como tinha graça também no Velho Testamento. Isso foi graça do Senhor, o que? Poder rever e estar com o povo, apesar do povo ter sido tão rebelde. E aí Moisés sobe mais 40 dias e 40 noites ali no monte, tendo comunhão com o Senhor, recebendo toda a orientação do tabernáculo, das ordenanças. E depois o Senhor enche de habilidade as pessoas que vão estar ali fazendo. E aqui no versículo 39, quando todos terminam o trabalho e levam para Moisés, e Moisés constatou tudo, verificou tudo e viu que tudo tinha sido feito de conformidade como o Senhor havia falado. Então o Senhor os abençoou. Olha, nós estamos chegando no último capítulo e agora é o que? A consumação daquilo que Deus queria, estar com o povo, a estar com o povo. E hoje também observe na sua vida tantas coisas que nós começamos e não terminamos. Primeiro, a gente tem que verificar, isso mesmo que eu estou começando é o quê? Porque muita gente começa assim, só por empolgação, mas a gente não avalia, não planeja. Então, vamos começar a observar o que nós começamos e também para podermos terminar. E hoje nós estamos terminando o livro de Êxodo. Ó Senhor Jesus, foi uma batalha espiritual, eu creio que para você e também para mim, porque todo dia na sequência é complexo. Porque não dá tempo de eu fazer um esboço, não dá tempo de eu estudar, não dá, porque é um dia atrás do outro com várias outras atividades. Então a gente está dependendo da misericórdia do Senhor, mas o Senhor sabe que se a gente permanecer nele, nós somos esses ramos permanecendo na videira, o Senhor vai nos limpando para que a gente dê fruto e vai crescendo em nós. Então é muito gostoso a gente ver que o Senhor está nos permitindo terminar mais um capítulo, terminar mais um livro da Bíblia, né? E sabe também, esse capítulo fechando nos lembra um pouco o Jardim do Éden. Porque lembra no Jardim do Éden, o Senhor fez tudo ali e depois pôs o homem, e depois ele pôs o homem no jardim e ele vinha todo dia, no virar do dia, no entardecer, o que? Ter comunhão com o homem. Então o desejo de Deus sempre foi ter comunhão com o homem. E depois nós vamos ver, porque aqui nós estamos na antiga aliança, nós vamos ver na nova aliança que nós temos quem? Cristo. Mateus já começa falando da vinda de Cristo, que é o Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Esse sempre foi o coração de, de Deus para conosco, né? E também o que que nós vemos aqui? Quando o Senhor nos tira do mundo, nós estamos também no deserto. Nós estamos no deserto, sendo forjado o nosso caráter ao que crer no Senhor, a viver por fé, que Ele é nosso sustento, Ele é a nossa água,
Ele é a nossa habitação, Ele é a nossa alegria. Nós estamos nesse mesmo processo do povo que estava no deserto, no mesmo, porque hoje o mundo é o nosso deserto aqui, mas nós estamos o quê? Com o Senhor. Só que aqui o povo tinha o Senhor aonde? Na tenda. Hoje nós temos o Senhor aonde? Dentro do nosso espírito. Quando nós aceitamos o Senhor vem entrar dentro do nosso espírito. Lembra no Jardim do Éden? Quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, o que aconteceu? O espírito do homem foi amortecido. Porque quando nós aceitamos o Senhor, Cristo vem habitar onde? Na sua roupa que você usa? Vem habitar nas emoções que você tem? Em primeiro lugar, Deus ativa o nosso espírito e vem habitar no nosso espírito. Conforme nós vamos nos alimentando do maná, bebendo da água da rocha, e vamos o que? Mesmo tendo um dia de sol, sabendo que tem uma nuvem que cuida de nós. Mesmo uma noite fria no deserto, sabendo que Deus é nossa luz. Dessa forma, nossa alma vai sendo forjada e nosso caráter vai sendo forjado. E aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Então, o Senhor trabalha em nós de dentro para fora. E assim nós vemos o tabernáculo também. Porque aqui no capítulo 40, nós vamos ver agora Deus falando a Moisés de como deveria montar o tabernáculo. E eu quero fazer um adendo aqui, nós já falamos várias vezes sobre o tabernáculo, porque o Senhor, nosso Deus, ele pôs muitos e muitos capítulos para revelar o tabernáculo. Pode ser, eu antes achava uma leitura muito chata isso aqui, não entendia nada. Achava muito chato e agora eu falava, mas por que tantos capítulos do tabernáculo? Porque tem tanto simbologia, tem tanto significado que eu não consigo passar nem um terço para vocês daquilo que o Senhor tem falado e também ainda eu ainda não tenho palavras para expressar isso. É uma coisa assim que, mas é muita revelação que o Senhor dá, sabe? Agora o tabernáculo também ele tem a simbologia de quem nós somos também, porque ele tem a simbologia do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Pensa no tabernáculo, ele tinha um muro grande e esse muro era feito o quê? De cortinas de linho retorcido brancas e só havia uma porta para entrar nessa parte murada, nessa parte cercada. E essa única porta ficava do lado do nascente do sol, porque o Cristo é o sol da justiça. Então, só existe um caminho para a gente entrar na presença de Deus, que é Cristo. Então, aquela parte, lembra, o tabernáculo não tinha cerca, e depois tinha a parte externa do tabernáculo, depois tinha uma parte coberta. A parte coberta tinha uma antessala, que chamava Santo Lugar, e a outra sala, que era mais íntima, que era com o véu separando, que era o Santo dos Santos. E ali tinha o quê? A Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. Nesse local, significa, o Santo dos Santos é como se fosse o nosso espírito. O que nós temos aqui no nosso espírito hoje? Nós temos o que? A comunhão com Deus, a intuição, nós temos a nossa consciência. Então, quando Deus entra, quando nós aceitamos Cristo, como se estivesse passando pelo Mar Vermelho ali, nós o que? Nós recebemos Cristo no nosso espírito, mas ainda nosso caráter não está transformado. As nossas ações ainda não estão transformadas, mas vivendo ali Cristo no nosso espírito e a gente indo para o santo lugar. O que tinha no santo lugar? A mesa com os pães da presença. E esses pães a gente vai se alimentar todo dia do pão que é Cristo. Nós vamos ali, tinha o altar do incenso, vamos ter comunhão com o Senhor por meio da meditação da sua palavra, por meio da oração. E ali nós temos o que? A luz, o candelabro, e a palavra diz que que a palavra é luz para os nossos caminhos, né? E lâmpada para os nossos pés. Acho que é o contrário, não sei se eu estou trocando, mas é esse o significado. E ali nós vamos tendo luz, luz. Então, vivendo no Espírito, vai sendo enchido nosso também, nossa alma, e nós vamos comendo do Senhor, orando, tendo comunhão com Ele, sendo iluminados
Então aí a nossa alma. E o que que tem na nossa alma? Na nossa alma tem a nossa vontade, tem a nossa mente, tem a nossa emoção. Então o Senhor vai o quê? Trabalhando em tudo isso em nós. E na parte de fora ali, sem estar coberto, o que que nós temos logo entrando ali no tabernáculo? Nós temos o altar do holocausto, onde ali Cristo foi sacrificado por nós na nova aliança. Então, quando nós aceitamos o Senhor, nós aceitamos o sacrifício de Cristo. E logo em seguida vem a bacia, o lavar que os sacerdotes tinham das mãos e dos pés, consagrando as suas mãos para o trabalho ao Senhor e seus pés sendo lavados e lavados pela palavra. E assim Deus vem habitar no nosso espírito, ou melhor, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E dessa forma nós vamos comendo do Senhor, nós vamos orando e assim nós vamos sendo transformados a nossa alma. E assim também as nossas mãos e os nossos pés vão sendo para fazer e servir ao Senhor, não só num serviço espiritual, mas é um serviço de viver. O viver é um servir, né? Então nós vamos tendo um propósito maior na presença do Senhor. Nossa, hoje eu estou falando porque a gente está fazendo fechamento, para a gente fechar aqui. Porque quando a gente inicia algo é muito gostoso, né? Mas quando fecha aquilo que nós terminamos, que bênção! Nós tivemos que ter resiliência para estarmos aqui nesse momento, né? Então, Cristo se acrescentou mais em nós. E aqui no versículo 2 diz assim: no primeiro dia do primeiro mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Veja só, no primeiro dia do primeiro mês, seria o ano novo para eles. É diferente do nosso, porque o ano novo é o mês de Abib para eles, e o mês de Abib é o mês que eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, começou a se contar um ano novo para eles. Mesma coisa, quando nós nascemos de novo, começou a contar um novo ano para nós. Começou a contar uma nova genealogia para nós, um novo DNA, né? Porque agora nós temos também a vida de Deus dentro de nós. E aí o Senhor está falando que vai montar o quê? No primeiro dia do primeiro mês. E o Senhor vai explicar aqui para Moisés tudo o que ele tem que falar, tudo o que ele tem que fazer para montar. Detalhe por detalhe, até mais ou menos o versículo 15, o Senhor está explicando como que vai estar montando. E aqui depois também no versículo 12, um pouquinho antes, fala assim, que você vai convocar Arão e seus filhos para se aproximarem da tenda do encontro. Tu, Moisés, vai lavar eles com água e vestirá Arão com as vestes sagradas. Tu ungirás e consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. Os filhos, tu os convocarás, os filhos de Arão, né? A fim de se aproximarem, também você vai os vestir e vai os ungir para o serviço para o ministério do serviço sagrado. E Moisés aqui realizou tudo em conformidade. Ó Senhor Jesus, olha que coisa maravilhosa. Então, o que que nós vemos aqui? A unção é um ato de consagração, é um ato de separação para o serviço sagrado. Nós vimos também aqui que tantos os utensílios do tabernáculo também eram ungidos, também como as pessoas ali, que foi Arão e seus filhos. Na nova aliança que nós estamos hoje, que é o Novo Testamento, nós também somos consagrados. É a nossa santificação, é a nossa separação. E isso é realizado o quê? Com o Espírito Santo dentro de nós. Porque veja só, amados e amadas, sem o Espírito de Deus habitando em nós, não podemos adorar a Deus como Pai e Senhor. Sequer podemos participar da salvação eterna, tampouco evangelizar. Ó Senhor Jesus, o evangelizar é o que? Testemunhar e compartilhar dessa bênção maravilhosa com outras pessoas. Porque veja só, quando que você compartilha de algo, você come uma fruta muito gostosa, você tem vontade de compartilhar. Tem que passar pela tua experiência, pela tua vida, pela minha vida. Sem o Espírito de Deus, Ele que nos capacita e nos encoraja. Não há santidade nenhuma. Porque assim, eu faço isso, faço aquilo. Se não for pelo Espírito de Deus, não é aceito pelo Senhor. Não existe santidade alguma.
Sem a pessoa do Espírito de Deus vivendo em nós, não há como se achegar ao céu. E sabe quando também a gente, depois que tem o Espírito do Senhor dentro de nós, a gente tem que tomar o cuidado para não apagar o Espírito Santo. Oh, porque muitas vezes a gente vai deixando de comer, de beber do Senhor, vai deixando, vai começando a murmurar, a reclamar, e a gente vai apagando a ação do Espírito em nós, vai apagando a liberdade que ele tem em nós, e a gente vai entristecendo. Então, hoje, aqui nesse deserto que nós estamos, rumo à terra prometida, a nova Jerusalém que vai vir do céu, nós temos o quê? Que estar nos alimentando para que o Espírito esteja sempre o que? Se movendo, essa unção esteja sempre se movendo em nosso interior. Então, a partir do versículo 18, vai dizer o quê? Que Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases, colocou as vigas e colocou as colunas, porque as bases, as vigas e a coluna sustentam o tabernáculo. E hoje no Novo Testamento, a palavra nos diz que nós somos o quê? Colunas e baluartes da verdade. Nós hoje, como igreja, como tabernáculo, nós sustentamos o testemunho de Deus nessa terra. Olha que responsabilidade. Mas não se preocupe com essa responsabilidade, se preocupe em viver e comer e beber do Senhor, porque aí a consequência é estar com esse espírito ativado, essa unção ativada. E aqui vai falando, né? Tomou as tábuas de pedra, e a primeira parte que foi aqui colocada foi o que? A arca da aliança, a arca do testemunho. A arca da aliança. Pensa bem, o Senhor fez aqui uma aliança com o povo. E aqui dentro da arca havia o que? A tábua do testemunho. Pensa, quando há um casamento, há o quê? Alianças que se colocam no dedo, há um contrato. Então, o Senhor é a parte do contrato fiel aqui. Porque se nós formos ver, o homem é infiel o tempo todo, mas quem está firmando essa aliança não é o homem, é Deus para com o homem, por isso que Deus é fiel. Ó Senhor Jesus, como isso alenta o nosso coração, né? E no versículo 21 diz assim: E tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor foi feito. Que nós possamos apresentar tudo o que nós vamos fazer a vontade expressa do Senhor. Por quê? A gente depois apresenta para o Senhor ter misericórdia e nos socorrer daquilo que nós não apresentamos que nós íamos fazer ao Senhor. Aí a gente fica orando mais pedindo misericórdia daquilo que fizemos e não deu certo, do que colocando os nossos projetos na presença do Senhor. Que o Senhor nos ensine esse caminho ao contrário, né? De colocar primeiro na presença dele. E aqui o Senhor vai estar falando, Moisés vai estar colocando a mesa da tenda e vai estar colocando o quê? De dentro para fora, como o Senhor trabalha em nós, de dentro para fora. E fala depois que queimou o incenso de perfume e fez a unção ali. Primeiro lavou, né, as mãos e os pés de Arão e seus filhos, as mãos representando o que? Os nossos atos e os pés por onde nós andamos. Então, aqui lavando, e toda vez que eles fossem entrar ali, eles tinham que lavar também, tinham que se lavar. Então, o se lavar nosso, como nós estamos aqui nesse deserto, sujando as mãos, sujando os pés, com coisas que não são do Senhor, porque só o nosso andar, né? O que a gente ouve, tudo. Então, todos os dias nós temos que ser lavados pela palavra, para sermos renovados na presença do Senhor. Por isso que o maná não podia ser guardado para o dia seguinte, tinha que ser colhido e comido todos os dias. E aqui no versículo 33 diz: finalmente, finalmente, Moisés construiu o arco, o grande pátio ao redor do tabernáculo. E assim Moisés concluiu toda a obra. Ó Senhor Jesus, que glória, né? O Senhor aqui concluindo toda a glória por meio de querer habitar aqui no seu povo, por meio de aqui de Moisés. E a partir do versículo 34 até o 38, nós vamos ver o que? A glória de Yahvé. A nuvem cobre o tabernáculo, a glória de Yahvé.
Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, depois que a tenda estava pronta. Então aquela nuvem, a presença do Senhor, cobriu a tenda do encontro. Moisés e encheu de glória todas as dependências do tabernáculo, e Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela. A glória de Deus enchia plenamente o tabernáculo. Ah, Senhor Jesus! Imagine ali o Senhor concluindo e falando: Eu estou habitando no meio do meu povo. Só que ainda era no meio do povo. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Que coisa gloriosa, né? Então, aqui no versículo 36 diz assim: E todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era momento de seguir. Então, eles desarmavam tudo e começavam a seguir. Agora, se a nuvem não se levantava da mesma maneira, eles sabiam que não se punham a marchar até que a nuvem se erguesse, que nós possamos conhecer a maneira que o Senhor fala, e Ele fala de diferentes formas com você e comigo, que nós possamos ver quando a nuvem se mexe para a gente fazer algo e quando ela não se mexe, que nós possamos aprender a discernir isso espiritualmente. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo e de noite podia-se observar o fogo dentro dela. E isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas da sua peregrinação. Então, o que nós vemos aqui? Que nós chegamos ao apogeu da maravilhosa história de libertação do povo de Israel, que teve lá de início com o nascimento de Moisés, o resgate dele do Nilo e o que? A completa libertação do povo ali do Egito, né? E hoje nós temos o que? Cristo, que é o que? A libertação da humanidade. Então, foi salvo das garras do império, né? Ali de Faraó, e o Senhor também rompendo ali todos os trilhões da morte, de tudo que queria segurá-lo. E a partir desse ponto histórico do livro de Êxodo, o povo de Israel vai o quê? Marchar pelo deserto na companhia do Senhor Deus, habitando entre eles no tabernáculo, e vai estar o quê? Conduzindo-os à terra prometida. E eles estão aonde? No deserto. Deserto é lugar de facilidade? Não. Então presta atenção, nenhuma das promessas do Senhor na Bíblia afirma que a vida de uma pessoa pode se de uma pessoa será absolutamente livre de dificuldades e sofrimentos. A Bíblia não diz isso. Tampouco que, mediante a oração, nós vamos obter tudo o que as nossas vontades desejam. Também não diz isto. Mas uma coisa ela diz: a garantia do fiel do Senhor conosco, que Ele pessoalmente, o Senhor pessoalmente, mediante o seu Espírito, nos acompanhará durante toda a jornada na nossa vida, a nossa peregrinação rumo ao céu, a nossa terra das promessas, ou melhor, a nossa terra da promessa. Ó Senhor Jesus, a exemplo da sua presença aqui com o povo de Israel, o Senhor lutando as suas batalhas, o Senhor também está conosco, mesmo nas situações mais terríveis. Essa promessa do Senhor foi maravilhosa, confirmada pelo Messias, o Filho de Deus, né? Jesus Cristo. E assim o Senhor Jesus está conosco permanentemente até o fim dos tempos, como diz Mateus 28, de 18 a 20. E mais uma coisa, ó Senhor Jesus, nós vemos ali no Salmo 23, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará para nos levar à terra prometida. Nada nos faltará para nos fazer vencedor em Cristo Jesus. Nós temos vales e temos montanhas. Nos vales nós temos Cristo. Nas montanhas nós temos Cristo. Então não interessa em que situação nós estejamos. Nós temos a vara e o cajado com o Senhor nos consolando. E assim como o salmista disse que nós queremos nós queremos estar na presença do Senhor todos os dias na nossa vida.
e a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Assim, Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23 escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.